Aula 11. Interpretação e produção de texto. Olá, seja bem-vindo à nossa aula. Vamos começar? Regência nominal. É a relação existente entre um nome, substantivo, adjetivo ou advérbio e os termos regidos por esse nome, sempre intermediada por uma preposição. Veja alguns exemplos. Substantivos. Admiração a, por. Devoção a, para, com, por. Medo de. Respeito a, com, para, com, por. Adjetivos. Necessário a, acostumado a, com. Nocivo a, agradável a, equivalente a. Advérbios. Longe de, perto de. Os advérbios terminados em mente tendem a seguir o regime dos adjetivos de que são formados. Paralela a, paralelamente a, relativa a, relativamente a. Alguns exemplos: lembrança da infância, cuidado com o meio ambiente, ciente do problema. Concordância. Vejamos o que diz segundo o Manual da Redação da Presidência da República, 2002. A concordância é o processo sintático segundo o qual certas palavras se acomodam na sua forma às palavras de que dependem. Essa acomodação formal se chama flexão e se dá quanto a gênero e número, nos adjetivos, nomes ou pronomes, números e pessoa, nos verbos. Daí a divisão: concordância nominal e concordância verbal. Concordância verbal. Regra geral: o verbo concorda com seu sujeito em pessoa e número. Exemplo: os novos recrutas mostraram muita disposição. CP: eu mostrei, você ou ele mostrou. Nós, eu e mostramos. Se o sujeito for simples, isto é, se tiver apenas um núcleo, com ele concorda o verbo em pessoa e número. Exemplo: o chefe da seção pediu maior assiduidade. A inflação deve ser combatida por todos. Quando o sujeito for composto, ou seja, possuir mais de um núcleo, o verbo vai para o plural e para a pessoa que tiver primazia. Na seguinte ordem: a primeira pessoa tem prioridade sobre a segunda e a terceira, e a segunda sobre a terceira. Na ausência de uma outra, o verbo vai para a terceira pessoa. Exemplo: eu e Maria queremos viajar em maio. Eu, tu e João somos amigos. Por deduzo do pronome vós e respectivas formas verbais no Brasil, tu leva o verbo para a terceira pessoa do plural. Exemplo: tu e o teu colega devem e não deveis ter mais calma. Vejamos algumas questões que costumam suscitar dúvidas quanto à correta concordância verbal. Há 3 casos de sujeito inexistente. Com os verbos de fenômenos meteorológicos, exemplo: choveu, geou, ventou, ontem. Emprego do verbo haver no sentido de existir ou de tempo transcorrido. Exemplo: haverá descontentes no governo e na oposição. Havia 5 anos não ia a Brasília. Se houver dúvidas, favor perguntar. Para certificar-se de que esse haver é impessoal, basta recorrer ao singular do indicativo. Se há e nunca hão. Dúvidas: há e jamais hão. Descontentes. Casos especiais.
Sujeito constituído com nome próprio no plural, o verbo concorda com o artigo. Exemplo: os Estados Unidos estão no norte. O Amazonas é grandioso. No entanto, sem artigo. Exemplo: Minas Gerais está em grande desenvolvimento. Os verbos bater, soar, dar na indicação de horas e concordam com o sujeito. Exemplo: bateu 6 horas o relógio da sala. Sujeito: o relógio. Já deram 10 horas no relógio. Sujeito: 10 horas. Sujeito numeral seguido de %. A concordância é com o numeral, como se não houvesse expressão por cento. Exemplo: só 1% conseguiu. A porcentagem foi baixa, 5% da turma faltaram. Concordância nominal. Segundo o Manual de Redação da Presidência da República, regra geral é: adjetivos, nomes ou pronomes, artigos, numerais concordam com gênero e número com os substantivos de que dependem. Exemplo: todos os outros 200 processos examinados, todas as outras 200 causas examinadas. Bem, espero que tenham gostado da nossa aula. Este foi apenas um resumo do nosso conteúdo. Lembrando que, para o seu maior entendimento, utilize o seu material didático. Até a próxima!